Eu sou a torre, o símbolo da destruição necessária, da verdade inevitável e da reconstrução que emerge após o caos. Representa o momento em que as ilusões não podem mais ser sustentadas, as estruturas frágeis dão lugar à realidade e a transformação profunda se torna inadiável. Eu vejo o clarão do raio que corta o céu e atinge o topo da torre, uma força inevitável que derruba a falsa sensação de segurança. Esse raio não vem para punir, mas para iluminar aquilo que estava escondido, revelando as fragilidades que sustentavam essa construção. As chamas que envolvem a torre consomem tudo o que é ilusório, tudo o que não é autêntico, preparando o terreno para um novo começo. As figuras que caem da torre parecem mergulhar no abismo, mas esse momento não é um castigo, é uma libertação. Elas estão sendo retiradas de um lugar que já não pode mais abrigar a verdade de quem são. Em minha queda, vejo as máscaras caírem, os falsos alicerces ruírem e a realidade se impor com uma força avassaladora. Atrás de mim, o céu escuro simboliza o desconforto e a incerteza que acompanham o colapso. Mas no horizonte, uma luz tímida começa a surgir, indicando que após o caos vem a oportunidade de reconstrução, agora sobre bases sólidas e verdadeiras. Minha mensagem é clara: aceite a queda como parte do processo de crescimento e evolução. Permita que aquilo que não sustenta mais sua alma seja destruído. Deixe as velhas crenças, os medos e as mentiras se dissolverem. Somente assim você poderá começar novamente com autenticidade e propósito. Eu sou a ruína que traz clareza, eu sou o raio que desperta a sua consciência, eu sou o fogo que purifica e prepara o caminho para algo maior. Eu sou a torre, o catalisador da verdade, o fim das ilusões, o início de uma nova era. A torre no tarô. Palavras-chave: mudança repentina, destruição de ilusões, verdade e libertação, renovação e clareza, recomeço após o caos. Lado positivo: a torre simboliza a quebra de estruturas falsas e a oportunidade de recomeçar com autenticidade. Representa clareza e liberação de ilusões que limitavam o crescimento. Lado negativo: no aspecto negativo, pode indicar choque, perdas inesperadas ou resistência às mudanças inevitáveis. Representa também o caos necessário para a transformação. Relação com a astrologia: a torre está associada a Marte, refletindo a ação súbita, força destrutiva e renovação. Ela também está relacionada ao elemento fogo, simbolizando intensidade e transmutação. Numerologia: a torre é o número 16, representando destruição e reconstrução. O número 16 reduz-se a 7, simbolizando a busca espiritual e o aprendizado após o caos. A torre está ligada ao arquétipo do destruidor e do renovador, que derruba ilusões e estruturas frágeis para abrir espaço para a verdade. A torre. A torre está sendo destruída por uma energia explosiva, simbolizando a quebra do ego e de estruturas rígidas. Tem uma boca de fogo, um símbolo de destruição e renascimento alquímico. O olho de Horus representa o despertar espiritual que ocorre através da destruição das ilusões. Vamos ver também serpentes e relâmpagos, representando forças dinâmicas e transformadoras que emergem do caos. Os tons de vermelho, laranja e preto simbolizam destruição, paixão e renovação. O Rider-Waite apresenta a torre como um choque que destrói as ilusões. O Thoth intensifica essa visão, focando na destruição como um processo alquímico de despertar e de transformação espiritual. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de tarô mitológico e hoje vamos falar da Torre e Poseidon, o Senhor das Águas, e o Minotauro.
Poseidon, deus dos mares e das tempestades, é uma das figuras mais poderosas e imprevisíveis da mitologia grega. Seu domínio sobre as águas simboliza tanto a criação quanto a destruição, trazendo fertilidade e caos com igual medida. Uma das histórias que mais destaca a sua ligação com a torre envolve o nascimento do Minotauro e as ruínas de Creta. O rei Minos de Creta pediu a Poseidon um sinal de sua legitimidade para governar. Em resposta, o deus enviou um magnífico touro branco emergido do mar. O acordo era que Minos sacrificasse o touro em sua homenagem. Mas o rei, encantado com a beleza do animal, decidiu mantê-lo para si mesmo. Em retaliação, Poseidon lançou uma maldição. Fez com que a esposa de Minos se apaixonasse pelo touro. Dessa união, nasceu o Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro, que simbolizava a destruição gerada pela desobediência e pelo desequilíbrio. Para esconder a vergonha e o perigo do Minotauro, Minos ordenou a construção do famoso labirinto, projetado por Dédalo. No entanto, essa tentativa de conter o problema apenas agravou a situação. O labirinto tornou-se um símbolo de repressão e da incapacidade de lidar com as consequências das próprias escolhas. Quando o labirinto foi destruído, assim como o domínio de Minos, a história deixou uma lição de que o orgulho e as tentativas de escapar da verdade acabam resultando em destruição. Simbolismo com o tarô. Poseidon e Minotauro representam a torre, simbolizando a destruição necessária das ilusões, a ruína das estruturas que não se sustentam e a força das consequências inevitáveis. Assim como Poseidon trouxe o caos à Creta devido ao orgulho de Minos, a torre nos lembra que quando ignoramos ou resistimos às verdades fundamentais, nossas construções, sejam físicas, emocionais ou mentais, estão fadadas a ruir. A carta da torre não representa apenas destruição, mas também libertação. Assim como a queda do labirinto revelou verdades escondidas, a torre destrói as ilusões e abre espaço para um novo começo, com mais autenticidade e solidez. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Tirando a Prova dos 9 e hoje nós vamos falar da torre. A torre é uma carta que quem não entende muito de tarô acha ok, mas quem entende sabe que essa sim é uma carta que traz preocupação. Não que a torre seja uma carta ruim, ela é, mas ela é ruim porque ela vai trazer rupturas. Ela também pode estar ligada a revelações, traumas, turbulências. Por mais que essa carta não pareça, ela traz uma energia de que o velho já acabou. Ela está ligada a mudanças repentinas, mas ela pode trazer a energia para novas estruturas. Quando a torre aparece, ela fala que o passado já acabou. Literalmente, ela fala que as estruturas estavam gastas. Seja pela intervenção divina ou pela intervenção do homem, a torre é uma carta que fala que nós não podemos adiar o inevitável. Quando ela aparece, ela traz isso, transformações inevitáveis. Ela não é uma carta de transformação, ela é uma carta de ruptura. Entendendo essa energia, nós entendemos o arcano. Seja bem-vindo à meditação da torre. Hoje vamos trabalhar a aceitação das transformações, liberação das ilusões e a reconstrução. Vamos começar. Sente-se confortavelmente em um local tranquilo. Feche os olhos e respire profundamente. A cada inspiração, imagine-se acolhendo a transformação. A cada exalação, libere qualquer resistência ou apego ao que já não serve mais. Se conecte ao momento presente, sentindo-se seguro e aberto ao processo de mudança. Imagine-se em frente a uma torre alta e imponente, erguida em um terreno desolado. Ela parece sólida e segura, mas, ao olhar de perto, você percebe rachaduras em sua base.
De repente, um raio atinge o topo da torre, iluminando tudo ao seu redor. As paredes começam a ruir lentamente, revelando que estava escondido dentro dela. Apesar do colapso, você percebe que o que está sendo destruído são as ilusões, velhos padrões e estruturas que não sustentam mais a sua verdade. À medida que a torre cai, você sente a terra sob seus pés vibrando, mas não se abala. Em vez disso, sente-se ancorado, observando que está sendo liberado. Uma voz ecoa ao seu redor dizendo: a queda é o início da reconstrução. Libere o que é falso e abra espaço para o que é verdadeiro. Veja-se caminhando entre os escombros. Em meio à destruição, há sementes douradas espalhadas pelo chão. Elas representam novas possibilidades e verdades que podem crescer a partir do que foi transformado. Recolha algumas dessas sementes e pergunte a si mesmo: o que em minha vida precisa ser reconstruído? Que verdades eu posso plantar e cultivar? Visualize-se plantando essas sementes em um terreno fértil próximo. Enquanto faz isso, veja uma luz dourada brilhando ao seu redor, indicando um novo começo. Ao olhar para o horizonte, você percebe que o céu, antes escuro, começa a clarear. O sol nasce lentamente, simbolizando esperança e renovação. Sinta-se conectado a essa luz, trazendo consigo a força para começar de novo. Enquanto o sol ilumina você, repita mentalmente: eu aceito as transformações como parte do meu crescimento. Eu libero as ilusões e abro espaço para o novo. Eu reconstruo minha vida com verdade e propósito. Eu aceito as transformações como parte do meu crescimento. Eu libero as ilusões e abro espaço para o novo. Eu reconstruo minha vida com verdade e propósito. Última vez. Eu aceito as transformações como parte do meu crescimento. Eu libero as ilusões e abro espaço para o novo. Eu reconstruo minha vida com verdade e propósito. Respire profundamente algumas vezes, sentindo-se fortalecido e preparado para o próximo capítulo da sua jornada. Lentamente, traga sua atenção de volta ao presente. Mexa os dedos das mãos e dos pés. E quando você estiver preparado, abra seus olhos. Sempre que enfrentar mudanças drásticas ou desafios, volte à torre e lembre-se de que toda queda é o início de uma nova construção. Namastê.